Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que infelizmente perdeu para o Corinthians, 2-0, ficou a final da Supercopa. A gente vai analisar aqui as informações do Flamengo com a chegada de Lucas Paquetá. Tem o Zinho, Zé Elias, o Pirral falando aí sobre essas informações do Flamengo. Por isso, faz o seguinte, chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Boa noite, vovozinho. Aliás, você falou, Pascoal, um beijo no coração do Pascoal. Pascoal beijão, perdeu coração. a mamãe ontem, domingo. Todas as orações, todo o apoio, toda a solidariedade ao nosso grande Oswaldo Pascoal. Peraí, só um minutinho. Vai aí, Celso. Boa noite a você, Plihal, boa noite, Zé, boa noite, Zinho, um beijo no coração do Pascoal e, obviamente, todos os familiares. Um dia muito especial ontem para o corintiano, né? O corintiano viu o time no ano passado terminar 2025 sendo campeão, começa o ano de 2026 já sendo campeão, competindo principalmente contra o incomparável. É sim, o elenco incomparável, é o melhor time do Brasil, o melhor time das Américas. Ainda que tenha perdido o título ontem, continua sendo favorito, pelo menos no meu entendimento, a vencer todos os títulos de 2026. Está entre os favoritos, não necessariamente vai ou não ganhar, mas é uma boa notícia para o Corinthians. O Corinthians que ganha profundidade de elenco e ganha um título para iniciar esse trabalho de 2026 ainda mais calmo. Não é sacanagem com você não, Celso. Mas hoje eu estava escutando corintianos e são paulinos dizendo que só o Palmeiras que não ganha do Flamengo? Parece verdade, né? Desculpa. Segue, vai. Pra dar leveza, Zé. Não deixa de ser verdade, né? O retrospecto não mente. Não, eu só não entendi por que você mencionou Celso, Palmeiras, colocou isso. Eu só não entendi isso, só. Isso é um jeito gentil de dar boas-vindas ao gigante Celso. Polido. Vai meter bronca hoje aqui. Entendi. É lógico que é uma brincadeira. Tetra! Você gosta, Que né? brincadeira. Que brincadeira, isso. Tá certo. Tetra, tudo bem, Tetra? Tudo ótimo, Pascoal. Pô, um abraço pro Pascoalzinho, né? Eu ia falar com você mas pensando no Pascoal aqui, que está na minha cabeça, no meu coração, meus sentimentos, que Deus conforte o coração dele e da família toda. Perder a mamãe, né? Não é fácil, eu passei por isso também. Bom, meu querido Plihal, Zé Elias, Celso, prazer estar com vocês, fã de esporte. Eu discordo dessa sua brincadeira, tá? Plihal, eu discordo dessa sua brincadeira. Porque o Corinthians ganhou do Palmeiras também. É verdade. O Corinthians não ganhou só do Flamengo, o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Corinthians ganhou o Paulista do Palmeiras e tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sim. Então, o Palmeiras também foi aí derrotado pelo Corinthians, que eu fico muito à vontade de falar. Muito à vontade. Porque eu não sou comentarista de resultado feito. Né? Eu quebro a minha cara porque às vezes eu dou a minha opinião bem antes e às vezes não acontece o que a gente analisa. Mas você está de prova que desde o ano passado ou até antes eu falo que o Corinthians com 11 titulares inteirinho encara qualquer time. Sim. Ou é mentira que eu falo isso? Verdade verdadeira. E o Memphis falou a mesma coisa, tá? Sim. Na zona mista lá, ou ali pós-jogo, ele falou, olha, o time do Flamengo tem investimento. O vovozinho falou sobre o Corinthians joga uma final e o Flamengo entra para dar sequência à pré-temporada. O Dorival armou a equipe no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, fazendo as substituições no jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. E ele falou isso no pós-jogo. Né? Então, assim, era um jogo muito especial. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe qual é o Campeonato Brasileiro do Corinthians. A gente sabe que é meio de tabela, porque por causa do elenco, por causa da quantidade de jogos, a dificuldade que é das viagens, a logística, a recuperação dos jogadores. Nós não sabemos se no meio do ano alguns jogadores irão sair, o Memphis tem contrato até junho.
Marcelo Paes já disse isso. várias vezes que vai precisar fazer caixa e não é um caixa pequeno, não. O Bidon... Planejamento do time. O Bidon, o que ele está jogando, provavelmente... Janelinha no meio do ano, que é a mais forte. Ele vai embora, né? Então, assim, o time vai mudar. Precisa de se provar. Ele sai do Flamengo vencendo, ele sai da seleção perdendo. Essa é a grande diferença. Você faz um planejamento junto com a diretoria, você fecha, vamos jogar as Copas. E a maior prova disso é que no Palmeiras aqui, no Allianz Parque, ele veio e jogou com o time reserva. Porque eles tinham feito um planejamento para as Copas. Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores e ele vai embora, ele é mandado embora porque nos últimos 3 jogos ele não consegue manter a qualidade do time. Peraí, você ganha o que você planeja, natural, os últimos 3 jogos os caras dão aquela relaxada. Não tem como. O futebol é estressante. Você ganha, aí você é mandado embora. Eu acho que no jogo a resposta... eu acho que foi para o Flamengo. E aí você acaba sendo contagiado por aquilo que a torcida fez. Quase 200 ônibus. 184, se eu não me engano. Porque, assim, essas coisas chegam, Plihal. Quem estava lá, Zé, um breve parênteses, diz que a diferença entre as torcidas... Claro que o jogo, a forma como o jogo rumou também interfere no comportamento. Mas está muito no... Você tinha o mesmo número de rubro-negros e corintianos. 50, isso aí. Os corintianos não eram corintianos da região. Em grande parte, eram corintianos que vieram de São Paulo. Sim. Os torcedores do Flamengo, a esmagadora maioria, isso eu ouvi relatos de quem é de lá, era de lá. Então é outro tipo de comportamento no estádio. Mas eu acho que não também, é o torcedor do Flamengo do Maracanã. É do Brasil todo. É do Brasil todo. Mas eu e também era o acho torcedor que... do Corinthians da Neoquímica Arena. Mas eu acho que a cultura de torcer entre as duas torcidas é bem diferente também. Eu acho que a cultura de torcer do Corinthians ela não se compara à cultura de torcer do Flamengo. E isso a gente vê em jogos até mesmo no Maracanã. A gente cansou de ver na temporada passada o João Vitor, por exemplo, o garoto, ser muito vaiado durante os jogos. A gente já viu a torcida do Flamengo vaiar. A torcida do Corinthians... A torcida do Corinthians, historicamente, também faz. Eu concordo. A torcida do Flamengo, eu concordo. A torcida do Flamengo no Maracanã também faz. Mas eu acho que a torcida do Corinthians, especificamente, ela tem um tratamento diferente de todas as... A torcida do Corinthians é mais tolerante. Ela não pega no pé nos 90 minutos. Mas a torcida e eu acho que isso faz muita diferença. A torcida do Corinthians é diferente nesse aspecto, pro Real. Sim. Também é diferente. É muito diferente. A torcida do Corinthians, quando o Corinthians toma um gol, a torcida do Corinthians começa a cantar. Mando do fato de não ter podido se preparar para jogar com um jogador a menos. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza... Melhor não falar, não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Tetra, o que ele poderia ter feito de diferente se ficasse sabendo ali na saída do primeiro tempo que o Carrascal seria expulso? Ou que o Carrascal estava expulso? Não, é sobre o Carrascal ou sobre o trabalho do Felipe Luiz? Sobre o trabalho do Felipe. Sobre o trabalho do Felipe, independente do Carrascal ficar ou não, eu já acho que ele teria que ter feito substituição no intervalo. Porque o Flamengo competindo estava em desvantagem. Tinha bola, trabalha a bola, joga de um lado, joga do outro. Os jogos do Flamengo são assim, a gente falou no jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo parecia que o São Paulo estava do meio campo para trás, não foi? E, novamente, o Flamengo tem a bola, mas não agride, né? Não tem... Teve um chute do Pulgar de fora da área, que desviou. Teve aquele lance do Pedro, que ele podia ter rolado, mas girou e bateu. E a cabeçada ali, né? Que um bate-rebate... foram as chances. Mas pouco pelo o número de posse de bola que o Flamengo tem, geralmente. Então eu vi alguns jogadores abaixo. Vamos dizer, o Alexandre, né? O lateral esquerdo.
você não vê muito no apoio, não vê muito construindo. Então, como ele montou uma estratégia de jogar com o Carrascal, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Plata, muitos jogadores mais de posse de bola do que de velocidade, o Plata um pouco, né? Faz um pouco isso, mas não é aquele ponta também, como é o Samuel Lino, como é o Cebolinha, como é o próprio Luiz Araújo, como é o Bruno Henrique. Então eu, na minha visão, olhando o que eu vi no primeiro tempo, que o Corinthians, mesmo com menos posse de bola, teve chances maiores e conseguiu neutralizar e anular mais o Flamengo, eu acho que ele poderia voltar com um time mais leve, um pouco mais de velocidade, né? Colocar um Cebolinha aberto na ponta com o próprio Ayrton Lucas, o lado esquerdo, que não funcionou, não jogou no primeiro tempo. Então, na minha opinião, no intervalo ele já podia fazer, no mínimo, 2 substituições. E durante o jogo, quando tem essa expulsão, que nesse ponto eu acho que assim, foi legal, realmente merecia ser expulso, agrediu, só que a condução é de causar estranheza. Eu também fiquei, o cara ficou ali, o time do Corinthians ficou ali junto, pressionando o Bidon no chão, com a mão, e ele ali escutando o VAR, escutando os capitães perto dele, o Flamengo saiu, o Corinthians continuou, demorou de voltar. Então ali eu achei que o VAR já tinha analisado e falou, segue o jogo, erradamente. Agora ele vai para o vestiário, tem 15 minutos, claro que veio outras imagens, ele só fez aquele protocolo ali de chamar os capitães, de falar que ia no VAR, mas ele já tinha a convicção que era para expulsar. Ele só foi ali para mostrar, para a coisa aparecer na televisão, até normal, dá uma satisfação. Mas causou uma estranheza, foi uma bagunça o VAR, né? O gol que anulou do Memphis, não teve revisão, faltou luz, estava sem VAR, foi uma confusão. Infelizmente, mais uma vez, foi uma confusão. Não tira o brilho do Corinthians de ter merecido a conquista. Agora, jogar com -1, da maneira que foi, ele voltando, pensando que não vai ser mais expulso, vai jogar 11 contra 11. Ele deve ter montado mesmo alguma coisa para iniciar pressionando. Isso não acontece, então atrapalha um pouco, atrapalha sim esse início, esse reinício da equipe. Depois ele tentou arrumar, colocando o Paquetá no lugar do Pedro, colocando o Plata como centroavante, e eu não gosto do Paquetá aberto pelo lado direito. É a minha opinião. Eu nunca tinha visto o Paquetá fazer essa função. Já vi ele fazendo o segundo homem, ou o terceiro homem, né, de meio campo, o segundo volante, ou aquele terceiro que joga pelo lado esquerdo, ou o meia centralizado, até centroavante. Mas meia pelo lado direito, confesso que eu não tinha visto. E não me agradou. Não me agradou. Acho que o trabalho dele não foi bom. Mas concordo. Atrapalhou sim. Uma possível reação. Não sabemos o que poderia acontecer. O jogo foi até mais equilibrado. Acho que o Flamengo até deu uma melhoradinha no jogo. Mesmo o Corinthians tendo outras chances para matar ainda o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo. A alegação para demora, a alegação por parte da CBF oficial, foi de que eram 34 câmeras para serem analisadas e por isso que não foi possível ali no final do primeiro tempo. Mas para mim é uma alegação que não se justifica. Não poderiam ter deixado descer todo mundo, descerem os dois times antes de uma decisão tomada. E já que aconteceu, também não se podia dizer durante o intervalo pro Felipe Luiz, Felipe, a gente vai expulsar o Carrascal, porque o árbitro, o Rafael Klein, obrigatoriamente teria que ver o lance no monitor ali do VAR, do estádio, do campo, do gramado. Mas poderiam ter feito, aí seria bom senso, não teria problema algum, avisar o Felipe que, encontraram uma imagem, o árbitro vai analisar já para ele se preparar. Aí, vocês dois, Zezinho sabe muito bem, era o Felipe encostar no Carrascal e falar, você deu no cara? É exatamente isso que eu ia falar. Então você vai ser expulso, porque tem a imagem. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Vamos agora sim escutar o áudio da cabine do VAR com o Rafael Klein. Pode soltar. A equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida.
E eu vou fazer isso agora, ok? Já tá aberto para ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Clay. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Para a TV, por favor. Ok. Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, por conduta concordo. violenta. Conduta violenta. Agora, eu não sou eletricista, a queda de energia é uma coisa, às vezes, difícil de se lidar, mas com um troço tão importante, tão determinante no jogo, como é o VAR, tinha que ter o backup do backup do backup do backup. Como é que cai o VAR? Como é que você fica num jogo desse tamanho, Celso? Simplesmente vários minutos da partida intercalados, porque foi mais de uma vez que caiu a energia, sem o VAR. E não é a primeira vez, né, Plirra? Acho que esse é o grande problema. A gente já vem de algumas temporadas em que a arbitragem brasileira é colocada em xeque, os processos do VAR, eles são esquisitos, muitas vezes eles são equivocados. Dessa vez o processo não é equivocado, mas ele gera um estranhamento que é natural, e eu estou muito conzinho. Atrapalha sim, senhor, porque uma coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 11, outra coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 10, e eu acho que, assim, de novo, não tira o fato do Corinthians ter vencido por 2 gols, e poderia ter sido até mais pelo volume, pela qualidade do Corinthians, mas querendo ou não, o Flamengo tem, pelo menos no meu entendimento, né, o Flamengo tem o direito de entender o porquê o protocolo ele é dessa maneira e reclamar de um protocolo que é completamente esquisito. Agora, para mim, tá? Essa encenação do VAR, além de tudo, mostra que o VAR não está pronto para dar um passo à frente. Tem um rapaz que faz um conteúdo que é muito interessante do Sou da Pita, e ele fala que até esse protocolo, essa encenação do VAR, ela foi equivocada, porque eles mostram o lance para ele só a 30% de velocidade. Na medida do possível, imagina o caos que não estava. O Klein escutando, além de apitar um jogo difícil, ele escutando toda hora, caiu o VAR. Voltou o VAR, caiu o VAR, voltou o VAR. Opa, não tem nenhuma imagem que mostre a agressão no Carrascal. Opa, parece que acharam. E sobre isso a gente estava conversando nervoso também, em apitar um jogo que o país inteiro está de olho. E ainda essas intercorrências técnicas todas, é difícil também. A gente estava falando sobre isso, a comunicação ela tem que ser clara. E viu, Tetra? Eu e o Fabrício, hoje umas 2 horas atrás, a gente achou num perfil de Instagram um sujeito, um cara articulado tal, e com equipamento que parecia, eu também não sou profundo conhecedor, mas parecia ser confiável. O cara traçou a linha ali do Yuri Alberto no gol do Memphis, no gol anulado no Memphis. E olha, pelo que ele traçou, que é mais ou menos como o VAR no Brasil traça, estava em posição ali legal, ligeiramente. Mas sabe o que eu ia te falar, Teto? Não entra nessa. Não, mas sabe o que eu ia te falar? Mas o cara é o quê? Ele é corintiano? Não, ele não é. Mas não vou nem falar ele isso. Pode fazer do jeito que ele quiser. Mas o que eu quero falar com você não é nem isso. Você já imaginou a confusão que ia dar se o Paquetá faz o gol ali na grande chance que teve e empata o jogo? Sim. Você já pensou? Aí eu concordo. Não, concordo. Porque no mínimo é muito ajustado o lance. E infelizmente, mais uma confusão com o VAR. Porque quando sai o gol, eu particularmente olhando, falei, não estava impedido não. Mas não sei, né? É ajustadinho e tudo. Eu acho que não estava. Impedido. Mas ia dar muita confusão. Se o Paquetá empata e o Flamengo de repente ganha nos pênaltis ou ganha no jogo, ia dar muita confusão. A gente não pode estar sujeito a esse tipo de coisa, né, Zé?
Infelizmente, né? Infelizmente, o presidente começou nesse Ironicamente, na semana passada, a gente teve a apresentação das inovações da arbitragem brasileira. Infelizmente, assim, por um lado, ele teve ele conseguiu criar essa organização. Eu não sei, mas tem que ser... A gente ainda não falou dele. Mas ele tem que ser multado, porque assim, as pessoas, em algumas ocasiões, os jogadores, o vovozinho sabe o que eu vou falar. O jogador só tem medo quando mexem no bolso. O jogador só entende o recado quando mexem no bolso. Na era do VAR, não pode. Vai dar uma porrada no meio campo e após o primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, ele dá entrevista. Não sei se era repórter ou o repórter, não sei. Pergunta para ele, você deu o soco? Não foi nada. Não foi nada. E foi. Nós vimos aqui o movimento dele de dar a cotovelada. Isso aí, ponto. Agora, não dá pro VAR simplesmente acabar o VAR no meio do jogo, dos 15 aos 34, e você prosseguir. Você prosseguir o jogo. Enquanto não voltar o VAR, enquanto eu não dar condições legais para o jogo, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. O jogo tem que estar em totais condições para as duas equipes. Ou tem VAR o jogo todo. Ou tem VAR o jogo todo, ou não tem VAR. Entendeu? Porque o Corinthians foi prejudicado porque o Memphis fez o gol, como o Flamengo poderia ser prejudicado. O Flamengo poderia ser prejudicado também. A cronometragem numa corrida de Fórmula 1 quebrar, não dá. A lisura tinha que ser para os dois. Sem VAR, não tem jogo. Os dois foram prejudicados. O Corinthians prejudicou porque perdeu, mas se o Flamengo tivesse feito um gol também... E a informação que chega ainda sobre o Carrascal é que ele vai ser multado mesmo, vai ser comunicado pela direção. É o mínimo, né? Essa não tem nem o que discutir, né? Como a expulsão dele, como a agressão dele merecia expulsão? Não, e eu acho que ele, no primeiro tempo, juntamente com o Pulgar e com o Plata, eram os melhores jogadores. Era o Pulgar marcando, às vezes até com excesso de força, mas é a característica dele. E quem produziu alguma coisa ainda ali, ofensivamente, foi o Carrascal e o Plata, se movimentando muito. Eu nem tiraria ele, não. Eu tiraria o Arrascaeta. O Arrascaeta está bem abaixo, o Jorginho bem abaixo, as minhas substituições, né? Na minha análise de jogo. O próprio Pedro abaixo também. Então, assim, você tem no banco Cebolinha, Bruno Henrique, Ayrton Lucas, muitos jogadores. Assim, acho que não foi um dia inspirado do Felipe Luiz para... tentar reverter ali nas substituições. Ele faz algumas, mas com um posicionamento que eu não vi uma evolução muito grande. Mas vocês colocaram ali na tarja VAR sem energia, não foi isso? Foi. VAR sem energia, alguma outra coisa. No lance desse gol anulado, eu acho que não é só o VAR que estava sem energia. Veja a postura dos jogadores do Flamengo. Verdade. O Rossi fazendo uma, duas, se matando e ninguém chega no rebote. O Léo Ortiz me chamou muito a atenção. Ninguém fica atento. Gente, me chamou a atenção. É isso que eu estou te falando. O Corinthians entrou para conquistar, entrou para ganhar, entrou para lutar, entrou para se dedicar para uma decisão. O Flamengo entrou para jogar, achando que ia ganhar, a qualquer momento vou ganhar. Meu time é melhor. Nação, é isso aí. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então a apresentação do Lucas Paquetá e essa derrota que vai ficar marcado, né? Porque o Flamengo tinha tudo pra vencer esse título, mas é futebol. Felizmente não deu, agora tem que olhar pra frente. Tem os outros campeonatos, competições importantes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo pode acontecer e o Flamengo tem um excelente elenco. Tem tudo pra ganhar de novo nesse ano as principais competições. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.